e sejam bem-vindos ao Curiosidade Magnética. Stonehenge, as pirâmides do Egito, Machu Picchu. Esses são só alguns exemplos de monumentos antigos que fascinam e intrigam a humanidade até hoje. Mas como foram construídos e qual a finalidade? Ficou curioso? Quer se juntar a nós nessa verdadeira aventura? Então, tudo o que você precisa fazer é deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o mais importante, assistir o vídeo até o fim para que você não perca nada sobre os mistérios que vamos desvendar a partir de agora. O que mais intriga cientistas, arqueólogos e historiadores até hoje é tentar descobrir como os nossos ancestrais foram capazes de construir estruturas tão grandiosas e resistentes à passagem do tempo sem usufruir das mesmas tecnologias que temos atualmente. As respostas para essas perguntas são o que vamos tentar descobrir a partir de agora na primeira parte sobre os monumentos mais misteriosos do mundo. Machu Picchu. Também conhecida como Cidade Perdida dos Incas, Machu Picchu é uma cidade pré-colombiana que foi construída por volta de 1450 e está localizada no topo de uma montanha a cerca de 2.400 metros de altitude, no vale do rio Urubamba, atual Peru. Essa cidade pertencia ao Império dos Incas, que se estendia do Chile até o Equador antes de ser destruída pelos espanhóis no século XVI. Um dos mistérios mais intrigantes sobre essa cidade é sobre como os Incas conseguiram carregar tantas pedras percorrendo um terreno tão montanhoso e acidentado. Mesmo o solo sendo rico em granito, era muito complicado extrair essas pedras. Então, os Incas tiveram que aprender várias técnicas bastante peculiares para realizar a extração. Uma dessas técnicas consistia em encher as fissuras naturais dessas pedras com água durante o dia, para que à noite, com a forte queda da temperatura, a água congelasse e expandisse as rachaduras a ponto de romper as pedras e, desse modo, facilitar a extração. Acredita-se que essa cidade perdida era um local para cultos religiosos e também uma espécie de universidade voltada para a astronomia e agricultura. Machu Picchu foi descoberta apenas em 1911 e possui apenas 30% de sua estrutura original. O restante dela deve ser totalmente reconstruído. Ilha de Páscoa. O que você pensaria se te dissessem que existem cabeças de pedras gigantes, pesando mais de 80 toneladas, em uma ilha que é completamente isolada no meio do Oceano Pacífico? Soa bem estranho, não é mesmo? A misteriosa Ilha de Páscoa, que tem esse nome por causa da data de sua descoberta, sempre fascinou a todos, especialmente por causa dos famosos moais, que são essas esculturas de pedras gigantes que foram erguidas para a realização de cultos e antepassados que haviam se destacado como, por exemplo, reis, guerreiros e sacerdotes. A civilização que ocupou essa ilha eram chamados de Rapa Nui. Eles habitaram essa ilha e tiveram seu auge entre meados dos séculos XIV e XV. Nessa época, os Rapa Nui chegaram a esculpir por volta de 900 moais na cratera do vulcão Rano Haraku, uma vez que as pedras eram mais maleáveis nessa área e mais fáceis de serem esculpidas. Após alguns estudos genéticos, historiadores e cientistas acreditaram que os antepassados dos Rapa Nui têm origem na Indonésia. Mas um dos maiores mistérios sobre a ilha é descobrir como essas estátuas gigantes foram transportadas da cratera desse vulcão e espalhadas por toda a ilha. O que aumenta ainda mais esse mistério foi a descoberta, após uma escavação em 2012, de que essas estátuas também possuem um corpo, o que deixa ela com cerca de 10 metros de altura. A teoria mais aceita
é a de que eles deslizavam essas pedras enormes sobre troncos de árvores, as puxando com cordas. Mas há também quem diga que essas estátuas também possam ter relações com seres vindos de outro mundo, dada a sua aparência ser tão diferente de um ser humano comum. Será que essa ilha recebeu a visita de viajantes das estrelas? El Castillo, o Templo Maia. A civilização maia era conhecida por estar muito à frente do seu tempo, por causa do seu incrível conhecimento avançado sobre matemática, acústica, arquitetura, astronomia e escrita, que eram invejáveis. E podemos considerar que esse conhecimento se reflete em uma de suas construções mais famosas, que é a pirâmide construída em homenagem ao seu deus Kukulcán, a pirâmide de El Castillo, localizada na península de Yucatán, sul do México. Mesmo sendo uma sociedade inicialmente agrícola, os maias conseguiam observar detalhadamente o comportamento das estações, as variações na trajetória do Sol e também das estrelas. Eles registraram todo esse conhecimento na construção do templo que foi dedicado ao seu deus Kukulcán. A construção desse templo imenso foi detalhadamente planejada e estruturada. Ela faz simbolismo acerca da fé e crenças da civilização maia. A pirâmide possui 4 escadas e o número total de degraus corresponde aos dias do ano. No equinócio de outono e inverno, que são os dias onde a duração do dia é idêntica à da noite, e os hemisférios norte e sul recebem a mesma quantidade de luz do sol, é possível observar a sombra de uma serpente em algumas pedras de parte do templo. Em março, a sombra se desloca para a parte de cima e em setembro para a parte de baixo. As escadarias possuem um incrível efeito acústico, pois quando era permitido visitar o interior do templo, ao subir os degraus, era possível ouvir um som parecido com os gritos das aves Quetzal, que eram consideradas sagradas pelos maias e que vivem por toda aquela região. Linhas de Nazca. Desenhos gigantescos cravados no meio de um deserto há pelo menos 2000 anos. São figuras tão grandes que só é possível enxergar essas linhas do alto. Esses desenhos representam alguns animais, como aranhas, macacos, seres humanos, e existem também outros que são apenas formas ou figuras geométricas. Os autores dessas obras faziam essas marcações com troncos de madeira, pedras e cordas. Para fazer esses desenhos, várias camadas do solo avermelhado da região eram removidos para que assim ficasse visível a camada branca, que era composta de calcário. As linhas de Nazca têm motivação religiosa, pois os desenhos eram relacionados à fertilidade e água, que eram as principais preocupações do povo daquela área, uma vez que eles viviam em uma das áreas mais secas do planeta. Mas nesse local também eram realizados rituais de sacrifício e outras cerimônias religiosas. Mesmo com toda a tecnologia e conhecimentos que temos na era da modernidade, ainda existem questões que intrigam a toda a humanidade há séculos, como vimos aqui. E se você achou incrível esse vídeo, espera só até ver o que vem na próxima semana na parte 2. Pois iremos ver mais mistérios sobre, por exemplo, as pirâmides do Egito. Então, para que você saiba quando a próxima parte desses mistérios chegarem aqui no canal, é muito importante que você se inscreva e ative as notificações clicando no sininho. Se gostou do conteúdo, não deixe também de compartilhar com seus amigos e deixar suas opiniões nos comentários. Obrigada por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais!